Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um passo da Escola de Escuta Afrocentrada aqui do Parentalidade Preta. Cada episódio é parte de uma sequência lógica de diálogos pensada para te conduzir num processo de consciência, afeto e ancestralidade. 2 vezes por semana eu vou trazer aqui, numa sequência lógica, como eu falei, trechos do Parentalidade Preta que são importantes para a construção da consciência ao longo desse tempo, ao longo dessa travessia. Até porque escutar e escutar novamente é aprender. E te deixo com mais um episódio. Bom, eu sou o Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tenho um bigode, uso pouco cabelo, tô com um fone preto na minha cabeça, um microfone preto na minha frente, e atrás de mim um recorte de uma mesa com as revistas e um instrumentozinho aqui. Bom, meu nome é Jairo, eu tô com os meus cabelos dreadados aqui, curto, tô com uma barba também, né? Minha barba meio grisalha, começando a ficar grisalha, camiseta vermelha, atrás de mim tem um espelhão e é isso. Massa. E quem é esse Jairo que veio conversar com a gente aqui hoje? Quem é esse Jairo? Bom, Jairo é um homem preto de 45 anos, artista, que tem 2 filhas maravilhosas, que vê nessa paternidade a humanização desse ser que eu sou e não tem como não passar pela minha arte, não passar pelas coisas que eu desejo transmitir. É um cara de várias batalhas, muita coisa na cabeça, muito movimento. A minha vida ela tem muito movimento. Então eu tento sempre deixar evidente esse movimento todo para que me fortaleça minhas crias. E é isso, eu sou esse cara. Me considero multi-artista, me considero multitarefas. Mas é mesmo. E tento equilibrar tudo isso e organizar minha vida de um modo do que tudo pelo menos consiga fluir de uma forma interessante. Nossa, e banjando carisma sempre, né? Metade, eu queria um décimo desse carisma aí pra ser um pouquinho mais simpático. Vai, vamos nessa. Cheio de carisma aí, Massa, show de bola. A gente vai pro intervalozinho e já volta. Episódio 3 do podcast Parenta e nós estamos por aqui. Bom, eu queria te agradecer por permanecer, você que continua, e dar as boas-vindas a você que veio com o Jairo. Aproveitar vocês dois aqui e fazer o seguinte, eu vou te convidar para conhecer a campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se/parenta. Lá eu peço ajuda para que eu possa pagar os softwares de gravação e manter a produção desse podcast de maneira gratuita, para que ele chegue para você sem custos. Então, se você acha que pode ajudar a gente, a partir de R$10, você já deixa um cafezinho lá e a gente continua produzindo daqui. O link para você chegar lá e colaborar tá aqui na descrição do episódio. Só você rolar o dedo para baixo que você vai encontrar. Vai direto para a página. Você ajuda com o valor que você conseguir. Seria muito bacana ter você nessa caminhada. Sem mais delongas, vamos voltar ao episódio. Bom, então a gente volta do nosso intervalo agora e a gente vai para as nossas trocas, né? Já vou direto para a primeira pergunta, que é, na sua opinião, qual a importância da presença paterna? Cara, a presença paterna, né? Eu sou um cara que eu tenho essa vantagem na vida de ter uma paternidade presente. O meu pai, Jairo, também, né? Eu sou o Júnior. Então, Nossa. Meu pai é um homem muito presente até hoje na minha vida. Né, eu sempre recebi incentivo dele, mesmo ele não é artista, ele não é isso tudo, mas foi uma pessoa que sempre me incentivou ao movimento. Acho que se ligou desse serzinho que era lá se movimentando, sim. falante, essas coisas todas. Então sempre me apoiou. E eu cresci tendo isso na mesma medida que eu também via a falta disso na vida de outros amigos. E o quanto isso doía, né? Sendo um cara preto, sendo um menino preto, crescendo junto de outros meninos pretos, né? E vendo esses lugares e às vezes até de repente alguns se acolhendo ali próximo do meu pai também. E a quantidade de amigos pretos que eu tenho que vem no meu pai, Isso entendeu? Isso uma é muito referência.
Então isso daí é uma coisa muito louca. E hoje esse lugar da presença, principalmente dentro desse nosso recorte de homens pretos, assim, que é aquilo, né? Dentro desse quadro, você vê o quão a falta do afeto, do carinho, do aconselhamento, do estar junto, do sorrir junto, do chorar junto, de uma boa bronca dada faz falta, e a quantidade de pessoas perdidas tentando conseguir encontrar um caminho, né? Mesmo não tendo isso, mas tentando construir isso, né? De que ponto que a gente constrói isso, né? Sim. Não, real. E quando você fala essa questão até de ver o seu pai sendo porto seguro para muita gente, né? Isso é legal do ponto de vista de quem é filho, ver essa expansão, mas também é muito complicado quando você é o amigo que precisa de porto seguro, porque ao mesmo tempo você vai lá, tipo, pô, eu sei, por exemplo, sei que o pai do Jairo, ele é um cara que chega junto com todo mundo, então, de repente, vai me dar uma bronca aqui, vai dar um corretivo aqui, vai falar, pô, não, isso aí, ó, você tá fazendo besteira, então, até usando você, né, pô, aquele teu amigo lá tá fazendo besteira, dá uma chegada nele lá, fala tal coisa, com certeza isso já aconteceu. Sim. Mas ainda assim, né, e eu não tô tirando o brilho disso, é um privilégio muito grande, né, da gente ter a possibilidade de ter homens reparando em outros homens. Eu acho que essa é uma construção muito legal pra gente levar em consideração, né, em relação a essa dinâmica de grupo. Até, pô, legal saber que a gente consegue tangenciar um exemplo desse, né? Um pai Sim. que ali pegou, não adotou de maneira afetiva, total, mas, pô, tava de olho naquele círculo de amigos, né? Isso é muito legal pra gente até entender como pais também a potência que isso tem, né, Jairo? Sim, Tá sim. de olho nos amigos dos nossos filhos, afinal de contas, vão refletir muito em cima dos nossos filhos também, né? Sim, não, bastante. Porque é isso, né? Quando a gente pensa em essa comunidade preta, nisso onde nós estamos inseridos aqui, né? Nessa diáspora e tal, esse convívio é constante com os dramas, com os ganhos disso, com as faltas, né? Eu volto nesse privilégio de eu reconhecer, pelo menos de mim para trás, uma quantidade de homens da minha família pretos que foram presentes com suas questões, com as suas várias camadas de questões, né? Mas que foram, né? Eu lembro, a minha avó, ela falava com muita emoção muito do pai dela, que ela foi criada pelo pai, que ela não teve mãe, e que ela e os irmãos foram criados por esse pai. Então ela falava sempre com muita emoção. O meu vô, o Cicito, que era nossa, maravilhoso, né? Ele era uma imagem, ele era bem retinto, né? Bem retinto, ele gostava de boinas, e ele era aquele... Foi envelhecendo, mas ele era aquele vô que levava a gente para passear, que sempre estava junto, que fazia uma questão, que foi embora dizendo: ô, meu filho, como eu queria te ajudar nas suas coisas, nos seus sonhos, sabe? Que queria te ver em tal canal, era o sonho dele. Então, de ter essas presenças, histórias de homens que pretos, como volto a dizer, com as suas questões, mas que tentaram de várias formas proteger a sua família e dar condições para sua família, sabe? Salvo uma outra história ou outra de abandono, né? Esse meu próprio vô também, histórias do pai que foi embora para outra família e que a única coisa que deixou foi um piano, e ele não aprendeu a tocar piano porque ele ficava esperando o pai chegar. Então, histórias de drama também. O piano foi vendido para eles poderem sobreviver e comer. Então, aquela frustração que cresce, né? Tem mais, se tem essa egrégora de homens pretos também que lutaram muito. Sim, e quando você traz essa questão da presença, né, é muito importante, né? Inclusive já leva a gente para a próxima pergunta, né? À luz de todo das tuas referências, né? Como é que você pretende se manter presente na vida das suas filhas? Como eu estava dizendo, a minha vida ela é cercada de movimentos, né? Artista, preto, homem, buscando se encontrar no meio de tudo isso, tentando valer as suas linguagens e tal. E nisso,
Antes delas eu já era artista e elas vieram pro meu mundo, assim como o mundo delas, mas isso permeado por todas essas coisas. Então, essa presença eu sempre busco e sempre tento fazer valer ela de formas positivas e legítimas, né? Como eu disse, sou um homem preto tentando me encontrar nesse mundo, buscando as minhas raízes, tentando entender os caminhos que me trouxeram até aqui, inclusive as linguagens, né, de que é ser homem preto, esse negócio do afeto, saber a importância do afeto, né? É uma busca minha, do meu trabalho e tal, porque eu entendo cada dia mais o poder que isso tem sobre a nossa comunidade num todo, e o quanto isso foi negado pra gente, o quanto isso foi massacrado, né? A gente tá falando, a gente fala de homem preto, né? Às vezes existem tantas questões em volta disso, e às vezes até mesmo uma cobrança. Mas a gente pega também a estrutura dessa história de homens separados de suas famílias, da impossibilidade de demonstrar afeto, porque quando estava com as suas crias, tinha que fazer com que as suas crianças fossem fortes o suficiente para poder lidar com o peso do racismo, da violência, da escravidão, do chicote, e até hoje da polícia, da não sei o que lá, e das políticas e das exclusões, silenciamentos e tal. Então, a minha presença, ela se dá através de todos esses pontos críticos que eu levo. A minha presença se dá de eu tentar sempre estar o mais próximo que eu consigo com o tempo que eu posso, e eu agradeço ao universo de eu poder ter grandes tempos e momentos muito bons. Também reconheço que isso tem um percurso todo aí, né? Eu tenho 2 filhas, né? Então tem todo um percurso, cada uma de um tempo diferente. Então esses percursos todos para chegarem aqui e me formar, né? São relacionamentos. A minha mais velha é de um relacionamento que eu fiquei mais tempo com a mãe dela, a mais nova menos tempo, né? E hoje tem famílias, né? Essas famílias se tornaram outras famílias, e aí tem esse diálogo, as formas que se dão dentro desses tempos. A gente não mora junto, não mora perto, e mesmo assim não fazer questão de passar uma semana longe e de tentar se comunicar, e quando se tá perto, mostrar o meu mundo, querer saber do mundo dela, e brincar, e dar risada, porque eu também, meu humor é doidão, então eu também não posso isentar. Inclusive isso também, esse lance da presença, é eu também lidar com esse Jairo, com o Jairo, como você disse, que é simpatia, e ao mesmo tempo, como eu lido com isso, porque isso é a forma que eu performo no mundo mesmo. Deve ter a ver com Sagitário, meu signo, deve ter com... Meu signo não, que é Capricórnio, mas com acidente Sagitário. Então deve ter tudo isso daí, e também tentar me colocar nesse lugar também de firmeza, de saber que, vocês têm um porto seguro aqui. Né? Como eu sempre levo com elas uma coisa, né? Eu tenho um pai que ele, como eu disse, que ele é presente, que ele é tudo isso que tal, mas é um cara mais fechadão. Né? Muitas das histórias dele eu não soube por ele, eu soube pela minha avó, né? Pela minha prima, pela minha tia, sabe? Então ele tem uma coisa que também tem uma história de luta, né, foi engraxate, foi isso, foi aquilo, e ele vai office boy numa empresa, e depois ele foi estudar, e aí ele estudou, e aí ele volta para essa empresa, e hoje ele é gerente dessa empresa. Então tem uma construção de história de luta que são o espelho, né? Aquela coisa de olhar para esse homem e saber, cara, eu não sou esse homem. Sabe? Olha só a trajetória desse cara. O cara vendia cocada, engraxava sapato, sabe? O cara saía de Suzano, que é minha cidade onde eu moro, para ir pro centro de São Paulo, fazer bico, fazer essas coisas todas, ajudar em casa. Eu já cresci num outro lugar. Eu já cresci nessa coisa mais
abertura dentro dessa possibilidade dele. E ele querendo, não, meus filhos não vão ter essa coisa, né? Dessa coisa bonita também. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei, eu vou tentar dar o melhor para eles. E ele realmente é eficiente nisso. Ele é muito eficiente, né? E principalmente estruturalmente. Então, lidando com esse espelho é entender que eu não sou ele, mas que as lições de tentar dar sempre o melhor. Sim. E essa coisa do... Eu sei o quão é importante o diálogo e a troca de ideia e o abraço. Então, tentar transmitir isso para elas confiarem, né? E não que meus pais, eles não me deram sustento para que eu confiasse neles. O mundo era outro também. O meu mundo foi outro. Sim, com certeza. Então, o que eu tento mostrar, que eu costumo falar isso, que várias vezes, várias situações que aconteceram também nessa construção de homem, eu silenciei, eu não quis falar para eles, para não mostrar a fraqueza, para que eles não se sentissem mal, sabe? De situações que eu passei, violentas e de racismo e tal. E hoje, para elas, entendendo isso que eu vivi, eu tento abrir esse caminho. Falar, não importa, vamos trocar ideia. Sim, e eu sou feliz por até agora, pelo menos com a experiência maior que eu tenho de tempo, que é com a Thaisa, isso vem à tona. Eu fico muito feliz quando você tem esses canais. Então, a presença desse pai tentando, né, dialogar com este mundo cruel, onde tem muitas coisas terríveis, é essa, tentar adocicar sempre onde for possível, tentar disponibilizar o meu colo sempre que for possível, até quando for impossível, tentar encontrar esse lugar e fazer o máximo para que elas tenham esse pai humano, não um super-herói, sabe? Sim, real. Não, e é isso que você falou, né? No final das contas, eu gosto de botar muito nesse local que eu acho que é muito importante da gente se forçar a estar, né? Que é o da vulnerabilidade, né? Quando você falou, agora que você falou em não ser super-herói. Mas é isso, quando a gente se vulnerabiliza, a gente se abre, inclusive, para os afetos, né? E eu costumo dizer muito isso, né? Que nem sempre o afeto é gostosinho, e às vezes ele dói, porque tem um canal aberto ali, né? Então você tá se abrindo para eles virem, no caso, nossos filhos, virem, inclusive, machucar a gente a partir do que eles aprendem da gente, né? E talvez a barreira de ser sisudo, ou então essa barreira geracional que a gente encontrou para trás, também não tenha aberto esse local onde o diálogo permeia também, né? Como eles podem fazer tudo a partir desse diálogo, desse afeto, dessa vulnerabilidade, inclusive machucar a gente quando estão ali com suas questões bravas e tal. Mas, como você falou, ter esse canal aberto para frente e para trás, inclusive, né? É muito importante, né, cara? Porque aí a gente consegue estar presente, né? Não é só aquela questão de estar por aqui, estar presente, estar acessível, né? Eu acho que é muito disso também, de verdade. Show de bola. Bom, vou para a próxima pergunta, que a gente até falou um pouco a respeito disso, né? Que é como é que ser um homem preto influencia na sua paternidade. Ah, sim. Cara, tem esse lugar, assim, de coisas que pontuam, né, a minha existência nesse mundo, nessa sociedade, que é ser um homem preto e que tá a todo momento enfrentando o racismo, dialogando com o racismo. Não deveria ser assim, mas né? Estamos numa sociedade totalmente colonizada e embranquecida e tal. Então a nossa existência no mundo, ela se dá através de diálogos, pacíficos ou não, né? E artísticos também. Como ser homem preto influencia na minha paternidade? Isso sai desde o menino preto, que passou por todas as coisas que passou, principalmente no período de escola. Eu costumo considerar, eu passei depois de jovem, depois de coisa, eu passei por situações de racismo bem pesadas.
mas já numa fase onde eu compreendia melhor o que estava acontecendo. Mas agora, ser uma criança preta, né? O assunto hoje cada vez mais traz em voga. Eu tento levantar essas questões sobre o quão é necessário a gente proteger as nossas crianças pretas, né? E para mim, proteger as nossas crianças pretas inclui o afeto, inclui a conversa, inclui a abertura. Então é passar por ser esse menino preto, sofrer violências pesadas mesmo. Eu considero que eu vivi, né? Minha experiência de mundo hoje, inclusive, me mostra também, foi necessário eu passar por certas reflexões muito fortes, depois de adulto, para compreender o quão foi pesada essa minha infância enquanto criança preta, menino preto. De receber violências de lugares onde você não esperava, não desejava, de entender ser negro da pior forma possível, né? Vivendo, né? Nesse caso, como eu digo, graças ao meu pai e à minha mãe, né? Me deram condições de vivenciar coisas que muitos de nós não teria, tipo, estar num colégio particular, ter brinquedos, tal, ter coisas muito interessantes durante a minha infância, mas assim, ao mesmo tempo, estar numa escola particular, estar numa coisa, você tá ali vivenciando, performando a sua criança num ambiente onde não quer que você esteja, ou que te vê como uma ameaça, te vê como um possível ladrão, que te vê como um invasor, que te vê como um sub-humano. Então, crescer nisso daí. E hoje, me ver pai e ter esse diálogo com as meninas, passa por todas essas experiências, né? Com a Thaísa ela tem a pele mais clara. Então, dentro da sociedade, eu sei, ela sabe que ela performa, ela não performa tanto, as pessoas não veem ela como uma menina preta. Mas sendo para ela ou sendo para Negra Rosa, eu sempre pontuei o sofrimento que eu vivi, as histórias, eu busco contar as histórias que aconteceram, inclusive para elas também formarem junto disso uma visão sobre o que é esse racismo, né? Como ele afeta, olha só, afeta o meu pai, né? Reconhecer isso, ver isso e dizer isso adiante, para mim, acaba entrando num lugar de educar também. Sim. Né? Essa firmeza. Já a Negra Rosa é mais nova e já uma menina preta caracteristicamente. Eu também busco falar, busco essa afirmação, esse lugar de afirmar, de trocar ideia com ela, de falar as histórias. Às vezes tem histórias, mano, que pesada que eu passei. E na idade dela, sabe? E quando eu vejo ela, eu fico pensando em mim naquela idade. Só que o que me deixa feliz, que a gente já tá num outro mundo, que a gente tá com outras referências, e as conversas com ela são diretas, a ponto dela reconhecer. Ela é uma mina que ela vem trocar ideia, ela reconhece onde ela sofreu racismo. Pode ter um recorte cruel disso, a gente vê e tal, mas pra mim é positivo. Que é o que eu falo pra elas, tem que saber, tem que identificar e tem que saber que quando aquela pessoa falar pra você tal coisa, ela está sendo racista e o racismo dela é a inferioridade dela. E se é a inferioridade dela, você tem que ver esta pessoa nesse lugar. Isso não pode acertar você. Veja, olha só, que pena que esse ser humano não conseguiu atingir um estágio de evolução, sabe? Então é alimentar ela disso, desse imaginário, dessa construção, de tentar conseguir compreender quem é aliado e quem não é, sabe? Dela falar de amiguinha, dela falar assim, fulana de tal, tenho certeza que ela não é minha amiga, porque ela é amiga de todas as meninas. Todas as meninas são minhas amigas. Mas ela não me chama pro aniversário dela, ela não sei o que lá, e eu acho que ela não gosta de mim porque eu sou preta. Mas você brigou com ela? Não.
Não. Eu falei, é isso aí, filho. Infelizmente, ela, pais dela e tal. E é isso daí, porque minha filha também estuda, graças a num colégio particular. Uhum. Como eu gostaria que fosse? Não. Com muitas crianças pretas, gozando de uma educação, de um atendimento, de uma atenção equânime, né? Não é. Então, ela não vai deixar de estar lá, mas ela vai saber o que é estar lá. Sim. Sabe? Tipo, e junto disso, ir se encontrando também, sabe? Então, a presença paterna, minha presença paterna, o que eu busco, o que eu tento nos diálogos, nas trocas, é isso. É levar um pouco do meu mundo, mostrar um pouco desse mundo que tá aí, buscar abrir os olhos dela, o coração, principalmente, para que elas reconheçam e identifiquem e busquem entender os lugares que elas podem não só transitar, elas podem transitar onde elas quiserem, ter o que elas quiserem, mas entender aquela floresta ali tem espinho, se eu tiver que passar por ela é de tal jeito, ali ó, tem um lago, se eu tiver que atravessar o lago, no lago tem um jacaré, vou no lago, não vou, vale a pena entrar no lago, sabe? Então eu tento entrar nesses lugares, assim. Não, massa demais. Isso, inclusive, já respondeu que seria a nossa próxima pergunta, né? Como é que a gente vai falar a respeito disso com nossos filhos, né? Não, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que você conseguiu levantar várias questões aí bem bacanas. Eu só cabe a mim concordar, de verdade. Só vai saber quem passou pelo racismo, quem entendeu o que é. Infelizmente não vai ter como eximir os nossos de conhecerem esse problema, né? Não tem como. Pra identificar, inclusive a gente só consegue evitar o que a gente sabe, né? Então, pô, você passou aqui, ó, isso aqui foi racismo. Você não precisa mais ficar nesse local, você não precisa mais dessa pessoa, você não precisa mais disso. Ela causou isso em você, a gente vai trabalhar no que ela causou, mas saiba que daquele mato não sai coelho, né? Sim. Show de bola, pô. Obrigado por isso, obrigado por ter falado aí, ter acrescentado tanto. Massa. Bom, então a gente vai para nossa última pergunta antes do intervalo, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho das suas filhas, da Thaísa e da Negra Rosa. Um pouquinho de cada uma. Bom, falar de Thaísa e de Negra Rosa, né? Thaísa, minha filha mais velha, ela tem 21 anos, uma mulherona, já, né? Já tá aí no mundo, foi pro Paraná, tá voltando, foi pela primeira vez, saiu da casa da mãe e foi buscar células de independência, né? E Thaísa vem de um relacionamento que foi um relacionamento muito importante na minha vida, né? Um relacionamento grande, um relacionamento extenso, um relacionamento onde pela primeira vez eu estava saindo de casa para morar com alguém, para viver com alguém. A Thaísa, ela é a minha filha de alma. Eu tenho muito que quando eu conheci a mãe dela já tinha ela. E ela tinha 1 ano de idade. E eu costumo dizer que foi muito mágico, assim, que a primeira vez que eu a vi, foi aquele relacionamento, ficando, a mãe, né, tava saindo, pela primeira vez, voltando a sair, teve uma gravidez com consequências, situações graves, né, o pai da Thaísa faleceu durante essa gravidez, então ela veio ao mundo sem esse pai. Então, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio e tal, quando eu conheci ela, eu lembro que quando eu vi a Thaísa, isso foi muito louco. E ela era uma criancinha, um bebezinho, não um bebezinho, bebê. Foi uma identificação, assim, de cara, assim, tipo, de olhar e parecia que eu conhecia aquela criança. Nossa. Mágico, eu não sei, coisas da vida, coisas espirituais, das vidas e por aí vai. E foi isso. O relacionamento foi ficando sério, foi crescendo. Teve a primeira vez, acho que com 4 anos, 4, 5 anos, que ela me chamou de pai.
demorou um tempo para ela me chamar de pai e tinha toda essa relação, essa coisa que ela tinha a foto desse pai que ela não conheceu e tal, mas foi com 5 anos que ela me chamou de pai, mais ou menos assim, e a partir dali não parou mais de chamar de pai. Então, eu nasci como pai através da Thaisa. Maravilha. Não é? Então, e foi se construindo essa relação que parte de um outro lugar. E que é hoje que eu tenho muito orgulho dessa relação mesmo, assim, de diálogo, de troca, de como ela interage comigo, o que a gente foi construindo, né? No meio dessa história tiveram separações também, tiveram questões e foram lutas a serem travadas. Em busca dos não desligamentos emocionais, acho que principalmente, né? E Thaís é isso. Thaís é uma mulher incrível, é uma mulher inteligentíssima, é uma mulher que eu tenho a felicidade pelo caráter dela, pela forma como ela se liga as questões, as pessoas, o lado humano dela. É uma pessoa de quem eu tenho muita felicidade de fazer parte da vida dela. Muita, assim, muita. Ela vai estar escutando isso, ela sabe o quão. E Negra Rosa, Negra Rosa, um relacionamento também com uma pessoa incrível, mas foi curto, né? Foi uma gravidez que veio no susto rápido. No susto rápido e pegou todos de surpresa, diferente da relação com a Thaís, que foi se construindo uma paternidade. Mas é pai. Enfim, e é uma relação que, tipo, fiquei pouquíssimo tempo com a mãe dentro de um casamento, dentro dessa estrutura, e que não é simples, não é fácil, é muito complexo mesmo, e principalmente falando, né, eu como pai, me encontrar nesse lugar, entender as formas de relacionamento que poderiam se dar nesse lugar, que não era o ideal, né, o pensado, não o desejado. E cresce Negra Rosa, ao mesmo tempo no meio disso tudo, né? 2 artistas, a mãe é uma artista também, muito movimento, uma artista incrível, que é diretora de um coletivo preto, que é Os Crespos, e diretora e tal. Então, eu costumo dizer, Negra Rosa já nasceu no palco, já nasceu assim, já nasceu no palco não, já se criou já no palco, na barriga da mãe estava em cena, né? Então ela já parte de um outro lugar, que ela cresce no meio de artistas, e uma menina muito engraçada. Ela é engraçada, a natureza dela é engraçada. Eu acho que tem, assim como a Thaisa tem pontos que puxou meus, e na mesma medida, mais velha, já se criou, já tem 21 anos, buscando os caminhos dela, os encontros dela e tal. A Negra Rosa, ela traz características muito específicas, como que é ser artista, já performa ser artista. Então é possível enxergar as coisas que ela busca de referência em mim e na mãe, né, nesses lugares. É uma menina danada que só... a Thaisa foi uma criança que gostava de subir numa árvore de leve, andava numa bicicleta mais suave, não, Negra Rosa que vai descer a ladeira, e ela vai, então sempre tem que estar em estado de atenção com ela, porque ela gosta de aventura. Então esse é um traço que ela traz muito de mim, que fui skatista, lutador, jogador de basquete, uma criança. Então a Negra Rosa eu percebo que traz, mas com outras informações de um outro mundo, essa menina preta, característica que, né, já desde quando no colo, indo numa padaria tomar um café, ai que bonitinho, qual que é o nome dela? Negra Rosa. Ai, credo, já ouvi
sem dó. Nossa, sem dó. Sem dó, né? Negra Rosa sai de um lugar, uma historinha até bonitinha, assim, de começo. Que bom, vai ser Negra Rosa, né? Tal, decidimos, eu e a mãe, o nome dela vai ser Negra Rosa, e é isso aí, porque é muito bonito e tal, e vai ser Negra Rosa. E aí, no dia nasceu, vou no cartório. Nossa, já fui no cartório armado de todos os argumentos possíveis e já vou responder, né? Por causa do nome. Eu já tava assim, se falar alguma coisa, fala aí, Bianca pode. Blanca também. E não sei o que lá, já tava com tudo isso no coração. Daí eu cheguei no cartório, fui lá com os papéis e tal, né? Quando chegou a pessoa, eu falei, Negra Rosa, o nome é Negra Rosa. A pessoa, como? Negra Rosa. Espera um segundinho, de eu vi a pessoa indo lá pro fundo, conversando com umas pessoas e tal. Eu falei, caraca, já liga o militômetro e tudo vai lá, vamos arrasar com essa turma. Tô pronto, pode vir. Tô pronto. Daí as pessoas, veio tipo um cara, que é o cara que me atendeu, mais umas 4 mulheres. Aí vieram assim, aí falou assim, senhor, a gente pode te parabenizar e te dar um abraço? Porque esse é o nome mais bonito que entrou nesse cartório. Aí, cara, que massa. É tão bonito, eu até chorei na hora. Eu falei, puta, já imbuído de toda aquela emoção e tal. Mas ela já tá num lugar de uma afirmação, já começa no nome, no lugar de afirmação. Pois dela. era isso que eu ia falar, já vem aqui, meu nome é esse, então eu já trago no nome essa negritude, inclusive. Exatamente, e ela mesmo é assim, já desde muito mais cedo, viviam, Rosinha não, Negra Rosa. Rosa não, Negra Rosa. Massa. Pode chamar até de negra, mas se botar só o Rosa, desde muito cedo ela já... Ela já afirma esse lugar. E essa menina que vem crescendo, que a gente busca dar todas essas atenções, que é uma menina que, isso são coisas importantes a serem ditas também, que ela é criada junto com a minha família, na mesma medida que mora com a mãe e com a mãe com um companheiro, que tem um companheiro que ela já tem uma irmãzinha, né, uma irmã de 5 anos, e falando em paternidade, que esse é o recorte que eu tô dizendo agora, sim, que eu tenho a outra vantagem de ter esse pai, segundo o pai dela, uma pessoa amiga. Massa. Sabe? Tipo, da gente ter troca, da gente ter afeto entre a gente. Então, isso daí, eu olhando essa sociedade, como as coisas se dão, como as coisas funcionam, situações muito próximas de mim, ou até alternativas onde esses diálogos eles não existem e não se permeiam, e onde são lidados dentro dessas coisas tão cruéis, como possessividades e propriedades e ciúmes e tal, até de outros amigos que tem, que fulano tal tem ciúme, ou o amigo tem ciúme, falou, mano, você tem que ter ciúme do cara, velho, que tá com a sua... atrapalhando o seu relacionamento, seja amigo do cara, e se não for amigo, pelo menos não olha desse jeito. Exatamente. Mas você vai substituir meu lugar, não vai, filho. Não tem como. Não tem como, não. Não tem como. Agora, você pode fazer o melhor possível, sabe? Para que a experiência do seu filho, da sua filha com você seja uma coisa bacana. Agora, essa outra pessoa tem um outro lugar, ocupa um outro lugar de afeto, um outro lugar na história dessa pessoa, e que pode ser, na melhor das hipóteses, pode ser muito bom. Sim. Então, eu tenho isso desse lado. E isso ajuda, eu acho muito bonito dessas crianças terem isso e de poder sentir um outro lado desses homens que se conversam e que são afetuosos, que são carinhosos, porque ele também é uma pessoa muito carinhosa, muito presente, muito atencioso. Então ser o pai delas, acho que a Negra Rosa traz essa característica que eu acho que eu já coloco nesse lugar de famílias cruzadas. A Thaísa já é uma mulher adulta, já os diálogos que a gente tem, eu tenho uma relação boa com a mãe dela, mas os diálogos já ficam muito mais, né, já entre eu e ela, já há um bom tempo.
do lado da Negra Rosa, eu tenho essa vantagem de estar com pessoas que eu dialogo bem, que a gente consegue conversar, que a gente tem afeto entre a gente. Maravilha. E sempre se tangenciando, né, cara? Acho que é isso. É um dos pais, né? Isso é muito legal, porque dá pra você aprender com todo mundo aprende junto, né? Pode crer. Sim, exatamente. Porque é isso, né? Um constante aprendizado mesmo, assim. Hoje eu vejo coisas, né? Às vezes eu converso com a Thaisa, né? Tipo, pai, naquela época. E às vezes rola um ciúme de filha mais velha que vem com a filha mais nova. Eu falo, puta, uma outra época, né? Uma outra situação. Ou até mesmo, na sua época eu era uma outra pessoa que pensava em outras coisas e que tinha talvez mais dificuldades em situações. A gravidez, por exemplo, da mãe da Negra Rosa, a nossa gravidez, foi uma coisa tão louca para mim, porque parece que abriram... Eu tinha feito antes dela nascer, antes dela nascer não, antes de saber da gravidez, eu tinha passado por tava várias fitas, várias coisas. Aí uma amiga falou, tem uma mulher, cara, que ela é massa. Ela faz uma terapia assim e tal. E aí eu fui fazer, eram umas 10 sessões. Falei, vou investir nesse rolê. E fiz as sessões. Não era uma terapia... era uma terapia mais holística, né? Sim. Com várias paradas que aconteciam, não era uma específica. Então, nessas 10 sessões... passamos por várias coisas que foi muito interessante, foi muito legal mesmo. Legal. E ela falava o seguinte, foi muito louco, ela falou assim, já certos métodos que a gente usou, as fichas elas vão cair mais pra frente, mas você vai perceber essas fichas caindo e vão mexer com coisas suas do passado, talvez coisas que você não... Eu quero que você abra comigo, fale, me ligue, né, depois desse período de terapia e tal. Aí na sequência teve o bagulho da gravidez. E aí, as fichas, eu falo as fichas, do meu jeito, eu compro florais, massa. Tal. E a minha mãe odeia, minha mãe professora, ela fica nervosa, ela vai escutar essa entrevista. Ela me corrige, às vezes eu falo, não, mãe, eu sei, você é professora de português, assim, eu cresci com essa referência. É um dialeto de português. É pra provocar o sistema. Preconceito linguístico, racismo, é isso daí que eu tô fazendo, é um trabalho de vida. Aí eu... E começaram a cair as fichas. Começaram a cair as fichas. E foi muito louco, porque eu passei esse processo, um processo de lembranças muito fortes da minha infância. Desde a relação com o meu pai, com a minha mãe, das minhas relações de infância, coisas que até ali não estavam na minha lembrança, não estavam na minha memória, sabe? Ou melhor, estava tudo dentro, mas estava num lugar lacrado. E foi muito providencial isso ter acontecido, eu ter antes. E durante a gravidez eu ter tido inúmeras reflexões, conflitos, absurdos internos, mas com um foco dentro desse rolê de paternidade. Eu enxerguei o meu pai naquele momento, principalmente. Eu acho que grande parte de coisas que eu pensava foi muito essa relação minha com meu pai, de criança e a vida adulta, desses vários lugares de o afeto, de tal, e depois desse lugar de não, agora é o homem. A relação muda, entendeu? Você tem outro lugar. E que até X momento ali eu talvez não tivesse compreendido muito. Né? Então, às vezes, na minha cabeça tinha uns lugares de faltas, de alguns pequenos dramas, colapsos internos em relação a isso, e que durante aquele período parece que eu assisti o meu pai no seu período de também descoberta de paternidade. Sabe? Eu vi o meu pai nas dificuldades para lidar e ter uma família. Sabe, eu vi o meu pai, esse cara preto também, tentando se posicionar em determinados campos de sua vida, e batalhas e estresses desse silenciamento dele, de ser um homem mais fechado.
e criar muita compaixão, né? Isso, inclusive, vem sendo o chão, inclusive, para mim, a autocompaixão. Sabe? Também de pensar, porque ser pai preto, construir uma paternidade onde as suas referências elas são deslocalizadas. Sim. Porque hoje em dia eu vejo que tipo, quanto mais eu entendo essas estruturas, quanto mais eu consumo e busco a minha cultura matriz africana, desses homens, dessas formações, eu vou me encontrando mais, eu vou tentando entender, porque não é voltar e ser que nem foi há 6.000 anos atrás. Não, ninguém tá falando sobre isso, né? Não é sobre isso, apesar não, mas a ponto de que, né, as nossas africanidades, elas são passado, elas são futuro, né? Elas, essa ideia de afrofuturismo, dessas coisas todas bonitas e tal, mostra o anos-luz que nós sempre estivemos, inclusive nas relações e nas formas de organizar a sociedade dentro das nossas funções, né? Principalmente nas comunidades matriarcais e tal. Sim. Então, entender isso daí e colocar nesse mundo que eu tô, que é um mundo doido, que é um mundo tecnológico, que é um mundo onde a gente tá vivendo experiências, assim, tipo, pesadas, terríveis, e outras visões de caminhos que vão ser talvez mais práticos, mais duros, mais frios, a possibilidade da quentura, né? Entender tudo isso daí, trazendo um pouco da minha ancestralidade para cá, porque tudo isso que eu me alimento vai reverberar nelas, da mesma forma que vai reverberar na minha arte, e esse é um caminho que não para. Todo dia eu tô descobrindo coisas, todo dia eu tô descobrindo coisa com elas, sabe? Não é clichê isso daqui, por mais que seja, mas a cada dia eu tô descobrindo, e mais ser pai de mulher, de meninas, sabe? Por exemplo, tem um lugar que às vezes eu vejo que tem uma crítica, os homens só vão pensar nas suas masculinidades, nas toxicidades da presença do patriarcado em suas vidas quando meninas. É mentira, porque um monte de cara que eu conheço que tem filha mulher e que continua reproduzindo, né, o lugar de propriedade disso, de silenciamento e tal. E com elas eu tenho a possibilidade de aprender através da visão de mundo delas, através da modernidade em relação ao social que elas trazem para mim de questões, e essa abertura de trocar ideia com elas faz com que elas me tragam coisas de um mundo que, por mais que eu me ache descolado e que me ache nananana, eu faço, eita! Você simplesmente não acessaria, né? Não acessaria, não tem como acessar. Desde artistas que elas me trazem, desde pensamentos, desde novos vocabulários, desde novos pensamentos, desde me questionar, né? Eu tenho duas filhas que elas têm isso daí. Elas me questionam quando elas acham necessário questionar, ou elas me criticam. E aí eu tenho que e aí, escuta, doidão. E aí não, vai lá. Tu não era sinistro, e agora? Pega essa. Como dizem lá na Bahia, pega essa galinha pulando agora aí, ó. Exatamente. Por exemplo, uma vez eu lembro, a Thaisa devia ter os seus 14 anos. 13, 14 anos. Aí, lá em Suzano, onde eu moro, tem uma avenida que chama Mogi das Cruzes, que é uma avenida que ela sai de um bairro e vai para o outro e passa por um lugar que é a ermo, assim, né? Tem um parque de um lado, tinha uma universidade que estava construindo, então uma avenida retona e grande. E nessa avenida acontecia o carnaval de Suzano, né? Então, arquibancadas, aquela festa toda que era mais próximo da casa da avó dela, que ela morava depois. Aí a gente tava indo e tal, dela meteu uma sainha curta, tal, topzinho, e a gente saiu de lá, e aí eu sabia que eu ia me separar em algum momento, que dela encontrar a mãe dela em outro lugar. Aí eu peguei do alto grau da desconstrução do macho, já pensando sobre
ao tempo, olho e digo, minha filha, não, bota uma calça mais comprida, filho. É perigoso, e que não sei o que lá, e nananá, e nananá, e nananá. Daí ela já vira pra mim e fala, nossa, olha só, impedindo a filha de usar uma saia, cadê? Ó, isso daí é machismo, pai e tal. Ok, eu aceitei, eu falei, está certo, aí hoje... Mas depois eu fui flexionar um pensamento também e entender que, tipo assim, não, mas peraí, também tem uma preocupação de pai do risco para eu saber que mundo que também eu vivo, né? Mas ao mesmo tempo, o que sobressai no final? O diálogo. Ela entender a humanidade daquilo que eu sou e que essa ideia esse machismo de construção patriarcal branca tá na minha vida, então eu aprendo com elas a todo momento. Negra Rosa, uma outra vez também, a gente conversando e tal, batendo papo, e falando sobre arte, aí mostrou Beyoncé, mostrou não sei o que lá, e ela falando que ia ser artista, e aí ela solta isso daí, ó, vou te dizer que foi com 5 anos, 6 anos, daí ela vira e fala, pena que ser artista preto no Brasil, ser artista preto no Brasil é tudo pobre. Aí eu cheguei e falei, não, filho, não é tudo artista pobre e tal. Daí ela falou assim, pai, isso é pobre, minha mãe é pobre e tal. Rapaz, eu respirei, o olho encheu de lágrima. E eu falei assim, olha só que ponto. Então eu vou ter que flexionar aqui o meu pensar, o meu jeito de pensamento para explicar para ela que sim, que o racismo faz isso com artistas pretos, uma vez que ela já se sente uma artista e que tá aí, mas que não, que é possível ela se dedicar ao que ela ama, que é possível ela construir lugares onde ela ama, do que ela ama fazer, não necessariamente visando o dinheiro daqueles que são ricos, mas potencializando aquilo que ela quer fazer e mostrando ao mesmo tempo que sim, temos poucos, mas temos, e vão ser mais, sabe? Mas rasga o coração na hora dessa explicação aí, você deu uma, daí você fala assim, caralho, vou ter que falar isso com ela mais umas 10 vezes, porque nessa uma... eu não vou, sabe? Sim. E aí você se torna uma pauta da tua vida também. Vira pauta, exatamente. Voltando em lugares, assim como com a Thaís, de conversas que a gente tem. Às vezes são pautas eternas, às vezes minha filha, eu sei que seu pai tá falando isso de novo e tal. Mas que ao mesmo tempo você sabe a importância, às vezes também de uma repetição, né? Sim. Sou ator, né? A arte da repetição. Então eu tenho que colocar isso na vida também, de um lugar sabendo que certas coisas não vão entrar uma vez. Sim. Mas que bom que tem alguém para falar 1, 2, 3. Exatamente. Né? Meu pai falando 1, 2, 3 vezes, minha mãe falando, e até hoje, em período jovem, que chato, E aí depois você entende, fala assim, olha, isso precisa cristalizar na minha cabeça. Exatamente. Eu vou fazer. Não, pode crer. E ter esse senso, né, de que, calma aí, eu entendi essa questão e vou ter que trabalhar. De não simplesmente chegar, né, dessa altura do campeonato, nessa conversa, já fica claro. De chegar assim, não, isso é assim porque é assim e tal. Não, você vai ter que entender, a gente vai ter que desconstruir esse conceito. Por mais que eu odeie essa palavra desconstrução, mas a gente vai ter que desconstruir esse conceito e colocar aqui, ó, beleza, o que tá acontecendo, tanto seja para falar da questão da roupa, da saia, ou então pela remuneração do artista, assim, isso aqui é reflexo de uma estrutura, e ter que passar essa estrutura, né, e explicar essa estrutura quantas vezes foram necessárias, acho que é importante, e ter alguém disposto, e principalmente, né, Jairo, e consciente, né, que enxergue essa estrutura, né, que possa vivê-la por dentro e enxergá-la por fora também. Acho que é muito importante ter essa visão, porque não adianta, isso é assim porque não. É assim porque é assim, sempre foi. A gente não sabe o que a gente está passando, não sabe que o nome disso é racismo, parte do colonialismo, inclusive, né? Que aí atravessa tudo, desde de gênero, orientação sexual,
raça, cor, classe, tudo, enfim. Entender, olhar isso de fora, né? Realmente acho muito importante. E acho que é por isso que a gente precisa sempre estar falando também, né? Dessas questões da mazela colonial em cima das nossas parentalidades. Eu sempre falo isso, até trago no meu discurso, é decolonizar a parentalidade para entender da onde você está enxergando o que você vai entregar para as próximas gerações. Muito show de bola você trazer isso nessa conversa, porque é exatamente o que eu penso mesmo, de verdade. Show de bola. Massa. Bom, eu vou chamar um intervalinho aqui e a gente já volta, jogo rápido. Bom, tô passando aqui só para te agradecer mais uma vez por estar aqui no Parenta, dizer que a gente também tem outro programa na grade. Se você voltar aí no feed, vai ver que tem um resenha que acontece uma vez por mês, eu junto os meus amigos pra gente trocar uma ideia sobre paternidade, construir essas pontes e essas relações que a gente vem falando tanto, de homens pretos trocando sobre esse assunto tão necessário. Bom, eu esperei a chegada até aqui para te perguntar, será que depois disso tudo não vale a pena apoiar esse projeto? O endereço eu já falei aqui, tá na descrição, apoia.se/parenta. Vê se você consegue dar uma forcinha e aí a gente joga esse conteúdo no mundão. Vamos nessa? Bom, então a gente volta do nosso intervalo agora e a gente tá chegando no final, né, na nossa troca. E eu vou perguntar a você se você tem alguma mensagem para deixar para as próximas, para as futuras, para as gerações passadas, para quem vem ouvir a gente em algum momento. Tenho. Eu acho que é uma coisa até que a gente já falou e passou. Eu acho que, sendo homem preto, eu acho que meu lugar de fala nesse mundo, que também espero que seja referência para outros pais novos. Um dia esses dias agora, faz pouco tempo, um seguidor meu, preto, falou: pô, Jairão, amo seu trabalho, não sei o que lá e tal. Cara, fiquei sabendo que você é pai, tô assustado. Assim, se abrindo, sabe? Tô assustado, eu tô numa situação que eu não tô entendendo o que fazer. Você pode me indicar alguma coisa? Eu indiquei sua página, indiquei o outro, indiquei outras pessoas. Eu falei: segue essas pessoas, veja isso. Mandei um videozinho, vira e mexe, manda um negocinho pra ele e tal. Nossa. Porque é isso, né? A gente não... Infelizmente, a gente não teve uma cartilha. Às vezes, quando você revista Mamãe e Bebê, esses negócios, eles nunca ensinaram para pessoas pretas. Não. Nunca tiveram essa intenção. Nunca a gente teve programas e situações para mostrar. A gente, infelizmente, a gente coleciona referências, às vezes, muito pesadas, né? E para ver humanizar essas referências, é necessário, a gente compreender a história do nosso povo, a gente compreender as dificuldades. É importante a gente entender a estrutura a qual a gente está inserido, as violências que a gente sofre, as invisibilizações, a desumanização que a gente passa. E quanto mais a gente entender essa estrutura e buscar encontrar as nossas referências em referências potências pretas, de homens pretos potentes. E quem são esses homens pretos potentes? São os homens pretos potentes que têm carros, que têm dinheiro, que sempre está cercado de mulheres e performando nesse lugar? Não é. São homens pretos que buscam construir a sua responsabilidade, o seu pensamento, que agregam aos seus filhos, que buscam, pelo menos, né? A gente não tem caminho de perfeição. Não. Todo dia a gente está aprendendo. Agora, quanto mais a gente se abrir para entender essa teia toda que a gente está envolvido e olhar para a nossa ancestralidade, olhar para os nossos caminhos de cura, para os nossos caminhos de ajuntamento, para os nossos caminhos, para as nossas revoluções, para as palavras proferidas, né? A gente tem uma cultura ancestral africana da oralidade. E quem fomentava essa oralidade? Quem que formulava essas histórias para contar para frente? Olha a beleza com que essas histórias chegam até aqui, contadas por muitos griots, que passaram por muitas pessoas pretas que tiveram as suas intelectualidades voltadas para a permanência de sua história e de sua existência nesse mundo. E muitos homens fazem parte disso.
E se isso não é um exemplo de paternidade, até daqueles que não tiveram filhos, Real. mas que dedicaram a sua vida a passar conhecimento para frente, isso também é paternidade, né? Então é entender nesse mundo, né? Eu lembro desse negócio de referência, de você construir o seu olhar, o que é importante para sua cria. Ela vai encontrar outros caminhos. Sim. Ela vai entender outros caminhos, ela vai bater em outros lugares, mas certas coisas você tem que fazer presente. Por exemplo, eu adoro os exemplos, né? Rap, anos 90, movimento rap nacional na veia, skatista, né? Jogava basquete, então queria andar com o tênis aí meu pai tinha condição de me dar um tênis legal, podia não ser super mas eu tava lá com o tênis, então aquele pretinho tal de 16 anos, tá ligado? Performando, rapper, jogador de NBA dos anos 90. Sim. Entendeu? Bonito, olha que bonito. Aí um dia eu fui numa loja, tinha ganhado dinheiro do bico que eu fiz, aí fui numa loja e comprei, vi uma camisetona, falei, caralho, camiseta, já tava indo nos bailinhos, já tava dando umas rimas, coisas pequenas, mas eu vi a camiseta e eu falei, nossa, e na camiseta tinha uma arma aqui assim, uma arma gangsta, e não sei o que lá. Agora essa gangsta, pô, não tem como. Comprei a camiseta, fui pra casa e tal, normal. Aí o dia que eu vou sair pro rolê, boto a camiseta, vou lá na sala da tchau pai, tchau mãe. Meu pai, o que é isso? Falei, isso o quê? Essa camiseta. Falei, a camiseta, pá, que eu comprei. Você vai tirar ela agora e você vai levar e vai entregar essa camiseta e você nem vai dar pra ninguém se não aceitarem. E aí ele começou a me dar um esculacho. Ele falou, como que você vai botar uma camiseta com uma arma? Você é ladrão? Aí eu falei, não. Você é polícia? Não. O que você acha que você vai botar? Você é preso, você vai botar uma camiseta dessa daí, vai sair com uma arma por aí? O que você quer falar? Irmão, isso marcou a minha vida do jeito que eu fiquei meio puto. Tive que levar a camiseta pra trocar. Pode crer. Fiquei puto, mas isso mexeu comigo de um tal jeito que isso pontuou várias outras coisas da minha vida. E não só a camiseta da arma. Me pontuou o porquê que eu preciso de tal coisa. Sim. Pra que eu preciso disso? Isso comunica quem eu sou? Exatamente. Sabe? Então, dali... Por isso que eu gosto de... Às vezes eu faço os meus vídeos, eu faço... Às vezes caminho, já recebi crítica. Mas você fala de coisas que não são profundas. E tudo que eu quero é que as pessoas flexionem seu pensamento. Não tô aqui pra luxar intelectualidades. Exatamente isso que eu ia falar, intelectualidade. Sabe? Vai pra longe do academicismo, né, cara? Que afasta. Exatamente. O meu rolê, hoje, a forma como eu gosto de performar, é o rolê do seu Zé, Sim, do seu Andrade, do seu Laércio, meu vô, do seu José Armando, que foi meu vô que eu não conheci, mas que a presença dele no imaginário me trouxe muitas coisas. Capoeirista, tocava uma viola, entendeu? Deu problema, deu trabalho, bebeu pra caralho. Eu cresci a vida pensando sobre o álcool. Homem preto, mais momentos mais pensando sobre isso, de outros familiares, inclusive, de pensar sobre isso. Tipo, não é isso que eu quero. De ter um pai que cresceu no meio de tudo isso e que eu lembro que ele fumava. Fui no médico. O menino tem rinite, sinusite, que não sei o que lá. O cara parou de fumar. Ele parou, ele pode ter até talvez, não sei, mas ele parou, e parou mesmo. E aí teve até problemas e tal, mas ele fez aquilo por causa do filho que teve rinite. Sim. Sabe? Então eu acho que o que eu posso dizer é
a gente precisa encarar isso mais do que uma continuidade nossa no mundo. Se a gente pensar que é uma continuidade nossa no mundo, é interessante também pensar com sinceridade. Sim. Mas é para mais do que uma presença nossa. É uma presença da nossa ancestralidade. É muito mais responsabilidade. É a construção de um futuro muito mais próspero para os que virão. E pensar que a gente está construindo essa pessoa é pensar que a gente está construindo, ajudando a construir o caminho de pessoas mais humanizadas, pensando em pessoas que vão ter menos sofrimentos se a gente se esforçar em passar talvez o melhor que a gente pode para elas, vão ter menos sofrimentos porque vão compreender mais desses lugares. Então, acho que eu acho que paternidade, acho que o que eu posso falar, o que eu posso dizer é isso, é nós, homens pretos, nos conectarmos com a beleza do que é o afeto, o abraço, o carinho, a troca, o diálogo. Nós, homens pretos, nos abraçarmos, ter compaixão da gente, saber que a vida, infelizmente, ela não foi feita para que a gente performasse a nossa verdade. E a partir disso, a gente cai, a gente levanta, a gente apanha, literalmente, de outras formas também. Mas que se a gente tiver foco na missão em buscar o melhor do que a gente pode ter, isso vai reverberar para os nossos filhos, para as nossas filhas. Que a gente é uma vitrine, sim. Sabe? E às vezes a gente tá no erro, sabe? E beleza, tá no erro, filho, mas e aí? Vai como continuar, não vai chegar lá e resolver, não vai se resolver. Exatamente. Então, de todas as relações que a gente vai ter na nossa vida, é aquele clichêzinho. A gente tem ali pessoas que vão provavelmente amar a gente, na melhor das hipóteses, a vida toda. E se elas não amarem a gente a vida toda, elas vão ter uma relação de um sentimento para com você a vida toda. E esse sentimento será o quê? Exatamente. Você constrói, escolha suas moedas, escolha suas cartas. Você vai mesmo permitir que uma cria sua tenha um ódio de você, que você seja uma pessoa inflexível, dura, que não fale, que não troque, ou você vai se permitir a possibilidade de ter uma relação que vai ser até o final da tua vida, onde você vai aprender, onde você vai rir, onde você vai chorar, onde você vai buscar ser uma pessoa melhor e compartilhar isso com essas pessoas, sabe? Então, é isso, homens pretos. Maravilhoso. Amém mesmo. Descobrir o que é o amor de fato na nossa vida, não o amor que vendem nas cartilhas, né? É isso. Máximo. Eu vou voltar só numa parada que você falou, que eu não poderia deixar de falar em relação ao que você disse, e é uma fala da minha esposa aqui em casa, quando você disse assim, eu gosto de me comunicar dessa forma aqui, eu falo aqui mesmo, despojada e tal, na rede, mandando um beijo e tal. Minha esposa fala muito disso, às vezes me chamando muita atenção. Ela fala assim, se o teu discurso não atinge os seus pares, ele é vago. Então não adianta você vir chegar e falar um monte de groselha, assim ninguém vai entender, né, cara? Então é muito disso, real. E eu queria deixar, aproveitando que você levantou essa bola, eu não posso deixar de tentar dar um corte nela. Aqui no podcast, a gente tem um programa que é uma roda, a gente simula, é um projeto imersivo, que a gente simula uma roda de bar com pais conversando. Então, quem chegou aqui com você, eu tô falando já com quem tá ouvindo a gente, pode voltar a alguns programas e ver que eu recebo junto com os amigos meus que são pais pretos, pra gente conversar. Então, o programa ele vai ao ar porque é o nosso grupo de resenha, é o nosso grupo terapêutico ali de pais, onde a gente troca como homens pretos pais, falando desses perrengues que você ilustrou aí, que de repente nem todo mundo tenha com quem conversar. Eu tô dizendo isso porque eu sei que tem gente que te acompanha que vai vir aqui e eu quero fazer o convite para essas pessoas não somente de ouvirem, mas de procurar, porque esse grupo ele existe, ele é vivo e ele funciona. Então, assim, é um grupo de apoio onde a gente troca. E aí eu não é querendo aproveitar que você levantou, mas eu preciso deixar porque é daqui da casa. Então, tipo, o bagulho apertou,
pô, pode procurar, porque a gente tem um local, não é só um programa de pais conversando sobre paternidade preta. Aqui dali é a ponta do iceberg que a gente faz nas trocas para que as pessoas saibam que nós estamos aqui, que esse papo que você levantou, ele existe, ele pode existir, basta que essa porta se abra por dentro de quem queira procurar o diálogo. E, por último, eu queria te agradecer por esse baile, cara. Não vou dizer aula, porque não, mas esse baile, pô, fala sério. De verdade. Mano, eu fico muito feliz, assim, de estar participando aqui contigo. Desejo muita luz para esse podcast vigorar, prosperar, e o quão é importante isso que você está dizendo, desses diálogos e das nossas presenças, né? Porque a gente vai disseminar e cada um vai descobrindo o seu lugar, mas que bom a gente poder ter espaços onde a gente possa conversar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre os dramas, as situações difíceis, conversar sobre as nossas alegrias, né? Infelizmente, dentro dessa sociedade foi suprimido da gente, às vezes, diálogos que são tão importantes e trocas que são muito importantes. A gente vê, às vezes, os homens se juntam e vão falar sobre esportes, futebol, vai falar piadas. Eu vejo muitas relações masculinas que são só isso, assim. Vai falar uma coisa ou outra do trabalho, vai xingar alguém, vai tomar no cu, vão rir, vão beber, e que é muito bonito, é muito importante, um lugar de acolhimento. Só que agora, se a gente potencializar essas trocas com ideias sobre família, sobre a criação, sobre, vou chorar aqui, sabe? Vou chorar, eu tô passando por uma situação, me dá uma luz, né? Eu acho que é muito importante. Eu fui numa cidade de interior, fui convidado numa cidade de interior, bem pequena mesmo, para falar sobre masculinidade. Né? Me chamaram para falar sobre masculinidade geral, e era uma cidade foi muito interessante, porque era uma cidade de uma plantação, né? de tangerina, essas paradas todas. Então, é uma cidade que a comunidade dessa cidade eram a galera que trabalha na lavoura. Então tinha muita gente preta, outros não, mas muito humildes, né? E aí eu toquei nesse ponto de falar sobre... começando a falar assim, quando você tem uma situação X tal, uma crise com um filho, com uma filha, você senta com seus amigos pra conversar? Tipo, de boa, assim, trocando ideia. Daí, ninguém. Eu falei, sério? Não. E você? Não. E você? Não. Quando você tem uma situação X que acontece, com quem que você conversa? Você conversa com... Quem é que é amigo? Daí todo mundo... aqui todo mundo conhece todo mundo. Você conversa com ele? Qual que é o seu nome? Seu Antônio? Você já conversou com o seu Antônio sobre... Seu Antônio parece ser um cara que tem uma vida, tem quanta gente na sua família, mas você já conversou com o seu Antônio sobre isso? Não. E riam e não sei o que lá e tal. Que isso é um recorte ali de uma cidadezinha, de pessoas que plantam tangerina, e que você pode descolar e falar. São pessoas que não têm, de repente, uma escolaridade... mas aí quando você vai ver, você junta um bando de gente que foi lá e que estudou até o terceiro colegial e começou uma universidade, de categorias diferentes, pergunta a mesma coisa. A resposta é a mesma. É a mesma. Então é por isso que é muito importante isso que você está fazendo, essa sua iniciativa. Agradeço muito estar aqui, poder falar, né? Geralmente é isso, as pessoas vão vir me falar sobre a arte, vão falar sobre o meu trabalho, vão vir falar sobre esses lugares, e às vezes eu fico muito feliz. Eu gosto de falar, de qualquer jeito, da minha arte, eu amo falar. Sim. Mas eu fico muito feliz quando vem outros temas que para mim são essenciais e que são tão importantes para mim, até mais do que às vezes até a arte do que eu faço. E puxando o gancho para falar de arte, eu tô lançando dia 20 de agosto meu terceiro disco, que chama Monocromático, vai estar em todas as plataformas digitais. É um disco que ele foi feito no período da pandemia, de isolamento. Então é um disco que todos os meus discos até aqui trazem muitas coisas da minha vida, do meu particular, mas esse eu acho que
pensamento foi tão profundo, o lamento, as tantas coisas que aconteceram, atravessamentos, perdas, danos e acolhimentos, que ele vem com essa característica muito forte. Então, não tem como, nesse período, né, que os meus pontos de apoio, de luz, as minhas inspirações foram muito mais fortes dentro do meio ali da minha bolha de acolhimento. Então, esse é um disco que ele traz nele a minha visão de paternidade. Ele traz nele esses meus pontos de luz, que são minhas filhas, e que eu quis pontuar nesse disco de forma muito forte por uma necessidade artística minha, por uma necessidade humana e porque é necessário transmitir. Do mesmo jeito que você tá aí fazendo esse trampo, eu acho que é necessário transmitir o amor, né? Você vai falar de amor nas músicas, nas poesias. Homens pretos falam de amores do mesmo jeito que eu mesmo falo, amores afeto-eróticos, afeto e tal. Aí você fala sobre perdas, aí você fala sobre isso, você fala, mas como é difícil você falar de família, né? Você pega uma música ou outra, alguma situação ou outra, mas desses homens falando do amor por seus filhos. É necessário também falar, é necessário dizer, sua arte também reverberar isso, principalmente nós pretos, né? Então, tá lá também. Então, espero que vocês ouçam, estou ansioso por esse lançamento. E se as pessoas que vão escutar no futuro, isso, depois de ter lançado, depois do dia 20/8, já acessa e ouve. Bora. Jairão, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui, ter falado, ter se exposto, ter botado pra fora tanto essas coisas muito bacanas. Ter vindo aqui, ter falado comigo, com a gente, com todo mundo que tá escutando, cara, muito obrigado, de verdade. Se você não tiver mais nada, só me resta te agradecer novamente. Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu fico muito agradecido mesmo e feliz, viu? Pela sua simpatia grandona. Não sou lá um Jairo Pereira, mas tô tranquilo. Essa simpatia com isso que você passa, é bonito também ver as suas postagens. Massa, obrigado. Suas crias. E é bonito isso, a gente tem que colocar, né? Como dizia um amigo meu, William, uma vez, numa conversa, um preto lindo, de 2,7 metros, sei lá. Ele fala o seguinte, ele fala, quando pegam na minha mão, olham na minha mão, a mão dele é grande, né? Isso aconteceu comigo, é maior que eu, mas isso é uma coisa que reverbera. Ele fala, nunca quando alguém olha pra minha mão e vê uma mão grande, olha pra minha mão e a primeira coisa que pensam é, nossa, mano, já pensou uma porrada dessa mão? Ele nunca alguém vem me falar, já pensou um carinho dessa mão? É isso. Então isso já mostra, né, o local. Preta. Então que nós mostremos pro mundo e potencializemos a possibilidade, a quantidade de amor que nós, homens pretos, temos para dar e ensinar outros que esse caminho é um caminho possível, válido, importante, necessário e necessita da gente se esforçar para que ele não morra na gente e para as futuras. Por isso que a gente se expõe, né? É. Verdade. Obrigado. Muito obrigado. Essa escuta faz parte do projeto que eu tô chamando de Travessia, a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, um acervo vivo de ideias, vozes, memórias que vão construindo o nosso amanhã. Se essa escuta te tocou, considere compartilhar. E se ela te despertou, me ajude a continuar fazendo isso apoiando o Parentalidade Preta no apoia.se/parenta. Lá você vai conseguir me ajudar a manter isso aqui tudo funcionando. Acesse também o parentalidadepreta.com para entender um pouco do que eu estou fazendo aqui e como você pode acessar os outros episódios. Na escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, a escuta é método, o afeto é ponte e a ancestralidade é o caminho. E a gente se encontra no próximo episódio.